Boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, né? Dia 4 de junho. Estamos aqui firme mais uma vez e forte. Lembrando sempre, né? Estou lembrando agora do Dudu quando faz a apresentação, as nossas palestras aqui na casa, ainda presencialmente, nós ainda estamos dando um tempo, né? Devido ao acontecimento do Covid, então, mas vocês estão aí via internet para saber que tudo está sendo preparado pela diretoria, que é a tia Naneri, para que a gente possa estar aqui, passando sempre um estudo, um aconchego, aquela vibração que essa casa transmite a todos nós, estamos levando até vocês aí, a casa de vocês. Hoje quem vai fazer o nosso estudo é a nossa companheira aqui, Zezé, prima, amiga, companheira. Tá? O tema de hoje é comunicabilidade dos espíritos. Tá? Nós vamos iniciar então com a prece. Tá? Vamos então relembrar mais uma vez também da água fluidificada, para que no final do nosso estudo aqui, vocês possam estar com ela do seu ladinho aí, para ser pacificado, entrar nessa vibração maravilhosa que essa casa produz para todos nós. Então vamos pedir ao nosso Pai Criador, que é Deus, e a você, Jesus, que é nosso Mestre, e a esses amigos espirituais, tão companheiros nossos, que estão aqui nessa casa também, essa plateia toda que está aqui, nesse ambiente, em parte perispiritual, vamos colocar assim, na parte espiritual, nos acompanhando, nos instruindo, nos orientando, e que possa passar toda essa tranquilidade para nossa querida irmã Zezé, para que aqui ela possa concluir todo esse estudo que ela planejou para a noite de hoje, para que possa ser transmitido também para vocês, porque cada estudo que nós temos, a gente aprende um pouco mais daquela ignorância nossa no começo de nossas vidas terrenas. E assim, Jesus, agradecido por tudo que você nos proporciona no nosso dia a dia e na nossa noite, nós vamos iniciar esses trabalhos de hoje. Que assim seja. Nós queremos agradecer, né, ao Bebeto, porque gentilmente veio conosco aqui hoje, porque nós já podemos fazer tudo de forma remota. Mas como o meu equipamento para isso em casa hoje não estava assim muito próprio, eu optei por vir na nossa casa, que é sempre um prazer, e afinal de contas, o Bebeto pôde vir comigo, estamos cumprindo tudo o que nós precisamos cumprir para acontecer o nosso estudo da noite de hoje. E a Naneri nos pediu um tema que remetesse ainda à mediunidade, porque a última vez nós estudamos juntos aqui as influências. E hoje, dando seguimento, nós vamos estudar um dos princípios básicos do Espiritismo. Os princípios básicos: a existência de Deus. Como que o Espiritismo vê a existência de Deus? Os Espíritos nos orientam que tudo o que não é feito pelo homem é criação divina. E realmente nós temos tudo na natureza, pela criação divina, que permite ao homem exercitar a sua inteligência, que é um dom natural, e que, graças às experimentações, nos recursos da natureza, conseguimos elaborar uma comida, conseguimos elaborar uma medicação e várias coisas que associamos e dissociamos na natureza
nós vamos encontrando algo que o homem possa co-criar. O segundo princípio, imortalidade da alma. Então, a gente imagina o seguinte: se nascemos simples e ignorantes e vamos viver uma vida para usufruir da natureza, né, para nós, se vamos ter uma vida para podermos conviver com tudo isso, qual a justificativa de desencarnarmos, né? E acabou. Por isso, o outro princípio da doutrina, como sendo a imortalidade da alma. Morto o corpo, o espírito continua vivo. Pluralidade das existências, a reencarnação. Se tivemos a oportunidade de não morrer quando morremos, o óbvio é que nós tenhamos, pela criação e sabedoria divina, outras tantas oportunidades para aprender, para melhorar, para nos moralizar, o que ficou faltando no anterior. E a pluralidade dos mundos habitados nos remete, especialmente, às várias oportunidades de progresso que, quando fomos criados simples e ignorantes, vamos cumprindo num determinado mundo em que nós estamos em experimentações das nossas habilidades intelectuais e, em seguida, das habilidades de avanço moral. E, afinal, o que nós vamos falar hoje? A comunicabilidade dos espíritos, que nada mais é do que a mediunidade. E nós procuramos o embasamento sobre a mediunidade e a comunicabilidade dos espíritos no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Médiuns, na questão 159, capítulo 14. No Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12, do capítulo 24. Na questão 159 do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, os Espíritos nos dizem: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, quando os espíritos nos dizem que todos somos médiuns e que todos sentimos a influência dos espíritos em algum grau, estão afirmando que todos, na medida do que cada um detecta, somos médiuns, ou temos condição de absorver a aproximação das criaturas desencarnadas ao nosso ambiente espiritual. E diz que a faculdade é inerente ao homem. Então, todos sendo médium, não há como nós acharmos que esse ou aquele que tem um grau maior de sensibilidade seja tão mais especial do que o outro. E pode dizer-se, né, que usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de maior ou menor intensidade. Então, sendo médiuns, todos médiuns, como nós poderíamos caracterizar isso? Muitas pessoas pensam que só se é médium
aqueles que escrevem, que falam, né? Aqueles que ouvem. Mas se diz que todos nós somos, em algum grau, aquela mudança de repente de humor, aquela melancolia, aquela coisa diferente do nosso modo de viver, de proceder, uma mudança, ela nos mostra que sim, podemos estar nos antenando com alguém que tem a mesma dificuldade ou encontra em nós aquela antena de poder, talvez, pedir auxílio. Porque, na verdade, a mediunidade é como se a gente realmente tivesse uma antena, um farol. Porém, é importante que a gente se prepare para que esse farol realmente esteja aceso, esteja bom, esteja límpido na hora que alguém pedir o socorro, né? E continuando, os espíritos falam: é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. É um outro ponto que vale a pena nós conversarmos. Por conta de quê? Quantas vezes uma pessoa pergunta a nós, que estamos na casa espírita há algum tempo a mais, que como é que eu sei se eu sou médium? Tem algum sintoma? Então, nós não podemos dizer que tem uma regra geral de como vai desabrochar, como vai se efetivar a responsabilidade desse dom da mesma forma para cada um. Nós não podemos generalizar, porque realmente, dependendo do grau, né, de sensibilidade de cada um, do compromisso de cada um e da forma como a pessoa lida com esse dom, com certeza cada um vai ter uma sintonia, vai ter uma manifestação diferente. E há criaturas que estão tão de acordo com o que elas vieram fazer através da mediunidade, que elas não apresentam nada de muito extraordinário. Elas percebem, né, se colocam em condição de ajudar e permitem que aconteça a manifestação do espírito e, de alguma forma, consegue ajudar. E antes da gente prosseguir ali, a gente tem que lembrar que o objetivo principal da mediunidade, por causa da gente estar falando em como ela se manifesta, o principal objetivo é o médium evangelizar-se. Como assim? É ele estar preparado para a tarefa que ele vai fazer, vai executar. E como ele se prepara? Buscando, se antenando cada vez mais com espíritos amigos que vão auxiliá-lo nessa tarefa. Porque essa tarefa da mediunidade, nós nunca estamos sozinhos, muito menos ao desempenhar a nossa tarefa. Então, é importante a mediunidade, um dos objetivos é principalmente para o médium aprender a administrar as suas próprias questões para ter condição de auxiliar aquelas criaturas que o procuram, por ver nele aquela possibilidade de auxiliar. E um outro objetivo muito interessante que a gente observa é exatamente nós termos condições de auxiliar espíritos sofredores, confusos, angustiados, que, quando desencarnam, eles acabam por... Todos somos assim. Quando desencarnamos, ficamos ainda um tempo com dificuldade de adaptação àquela ideia de que morri, mas não morri. E como a gente já estudou, a gente carrega conosco, nós carregamos conosco as impressões que estamos tendo na vida de encarnados por algum tempo no mundo espiritual. Por isso, há essa oportunidade de trabalhar com a mediunidade, que assim que o espírito desencarna, ele tem uma certa dificuldade de lidar com o mundo verdadeiro, afinal de contas, o mundo novo que o espera. Então, fica por muito tempo ainda se afinizando conosco,
que temos uma vibração muito próxima da dele, estamos assim com esse farol mais próximo do entendimento dele, que dependendo de como ele esteja, ele nem consegue perceber o tanto de ajuda que que está à sua disposição no mundo espiritual. E como os espíritos superiores não vão fazer nada, né, que não seja em função de nos ajudar a adaptar, a nos acostumar com a vida nova, né, que é a vida real, que é a vida espiritual, eles deixam também, por um tempo, que a gente tente se acostumar com a nova vibração, mas ainda um pouco dependente dessa vibração próxima da dele, que é a vibração dos encarnados. Então, seguindo ali, então, a faculdade não se revela da mesma forma em todo mundo. Para algumas pessoas, ela é mais sutil. Algumas vezes que a pessoa esquece do compromisso e fica resistente a ceder a estudar, a se evangelizar. Ele, às vezes, tem uma insistência maior dos espíritos que estão programados para que ele ajude, né? E, às vezes, como eu falei, alguns são tão resistentes que acabam por enveredar numa dificuldade maior. Então, essas nuances de como, é só através de dor de cabeça, todo médium tem muita dor de cabeça, médium desmaia, médium faz isso, médium faz aquilo, nós não podemos asseverar que a forma como a mediunidade vai se manifestar em um e o outro seja igual, tá? Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos sensitivos, impressionáveis, a dos audientes, dos videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então, a gente poderia pensar assim, já que cada um que tem a mediunidade ostensiva, ele pode se habilitar, pode se afinar um pouco mais nesse ou nessa ou naquela variedade da manifestação, a criatura, ela realmente vai seguir um caminho onde ela tem mais facilidade, né, pela modalidade de atender à necessidade dos espíritos que o procuram. E por isso que quando a gente fala na habilidade de algumas dos tipos de mediunidade, a gente pensa exatamente que o médium, de um modo geral, ele precisa auxiliar, de alguma forma. E como a necessidade dos espíritos desencarnados também difere da forma como ele fica mais tranquilo de se comunicar, há essa possibilidade de alguém que possa melhor observar o que se passa com eles através de ouvi-los, através de narrar o que eles estão pensando, simplesmente, ou, ao sentir a necessidade, né, perceber através do próprio pensamento, passar para o papel, de forma autêntica, ou com algumas, até modificações, de acordo com a intensidade que o médium se prepara e se coloca para aquela utilização de si para a manifestação do espírito. Eu até comentei aqui com o Humberto, esse material que nós estamos estudando, ele dava para a gente fazer, como sempre acontece aqui na casa, verdadeiros seminários. Mas como nós precisamos focar em algumas generalidades da comunicabilidade dos espíritos, nós vamos nos ater a algumas informações que a gente julga ser uma linha geral, né, da mediunidade. Inclusive, a parte científica ela é muito interessante,
mas seria preciso que realmente fosse acompanhado num momento específico. Então, no capítulo 11 e 12, né, nos itens 11 e 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma afirmativa, tem uma máxima do Cristo. Os sãos não têm necessidade de médico. E a gente observa que a narrativa nos remete a uma reflexão muito grande. Jesus estando à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, nós podemos observar a colocação do Cristo diante das dificuldades e das fragilidades que todos podemos ter em algum momento ligados a essas colocações que os discípulos puseram para nós, né? Pessoas de má vida, né? Então, nós podemos observar que eles se referiam aos cobradores de imposto, às pessoas que não tinham aquele modo de vida que eles julgavam ser boa, um modo de vida, assim, vamos falar, de acordo, que pudessem ir à presença do Cristo, né? E aqui os Espíritos continuam. Essas palavras acusam admiração como tantas outras, mas aplicam-se perfeitamente ao Espiritismo. A mediunidade está nesse caso. Parece estranho que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Costuma-se dizer que um dom tão precioso deveria ser dado somente aos mais merecedores. Nós precisamos observar, né, que nessas palavras a gente observa realmente que nem o Espiritismo, nem a mediunidade, ela é para um público específico, para uma categoria específica. Precisamos, como diz o enunciado do Cristo, acompanhar o que ele nos orienta, né? E o que quer dizer uma pessoa que não merece? Quem de nós conhecemos a trajetória espiritual das criaturas dotadas de mediunidade para dizermos que elas são merecedoras ou não dos cuidados que os espíritos superiores destinam às pessoas que assumem essa responsabilidade e realmente ingressam na vida corpórea e muitas das vezes ele se perde, mas nem por isso aquela programação fica suspensa. Fica por um tempo aguardando que a pessoa se encaixe de uma forma física e espiritual para atender a proposta feita e a responsabilidade assumida, né? Então, quem de nós poderia, né, saber quem é merecedor e quem não é? E ali diz uma outra coisa: costuma-se dizer que é um dom precioso e que pessoas indignas seriam capazes de fazer mau uso dela. É uma outra questão muito séria dentro da mediunidade que nós podemos abordar também, porque fica sob a responsabilidade de quem professa, quem trabalha, quem participa das tarefas mediúnicas, fazer mau uso dela. E a mediunidade faz parte de uma condição orgânica de qualquer pessoa. Também é um tópico que eu diria que cabe, né, um outro dia de estudo, falar a associação que tem a parte orgânica, né, que a glândula, perispírito a perispírito, pensamento a pensamento, mais detalhadamente, mas que, sendo
uma faculdade orgânica, a gente sabe que o comando disso tudo é o espírito. No caso, o espírito médium. Ele tem na sua organização perispiritual a reserva, né? Já uma estrutura de fluidos vital, de comprometimento, que ele vai utilizar na mediunidade. Mas quem comanda tudo isso, quando está tudo certo com a parte orgânica, é o espírito médium. Agora, dentro dessa máxima do Cristo, tem uma fala que a gente poderia dizer que é até bem intensa, né? Que se Deus tivesse concedido a palavra àqueles que fossem capazes de dizer coisas boas, haveria na terra mais mudos do que falantes. Então, o que a gente observa? Dentro da complexidade e da harmonia do nosso corpo físico, tem uma forma de nós espíritos externarmos, exteriorizarmos o que nós pensamos, o que nós somos, o que nós sentimos. Uma delas é a fala, né? Então, a forma como é tratada essa possibilidade é muito intensa, né? E a gente observa que às vezes você quer externar um sentimento e uma emoção que, se você der vazão à fala, você se compromete, você aborrece, né? Então, se a palavra fosse dada às pessoas só para falar coisa boa, estava arriscado ter muito pouca gente que pudesse falar. Mas Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los, embora sempre puna os que deles abusam. É um outro termo que a gente sempre vê na codificação, mas que tem muito bem explicado que Deus não pune. Ela é usada, mas o que seria, para o nosso entender, essa punição? Para facilitar a nossa trajetória evolutiva, fomos criados simples e ignorantes, com o dom da inteligência e com o objetivo de sermos felizes. Só que nesse meio do caminho, nós precisamos atender às leis naturais, às leis divinas, que valem para todos nós, exatamente para termos um parâmetro de cumprirmos ou não o que nos vai habilitar futuramente ser felizes. Então, quando diz que Deus nos pune das coisas que abusamos, e da mediunidade também, na verdade, a punição, quem acaba por fazer cumprir, somos nós. Porque se temos uma trajetória de amor, de fraternidade, de humildade a cumprir conforme a orientação do Cristo, tudo que fizermos contrário ou fora disso, realmente vai ser um abuso da nossa possibilidade, né, de usar os recursos divinos e nos comprometermos com o tempo e com a forma que nós chegaremos à tão sonhada felicidade. E nós vamos seguindo ali e vamos falar. O bom médium não é, portanto, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e que só deles recebe assistência. E somente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Então, falando dos usos e abusos da mediunidade, nós vemos uma colocação também muito interessante. Então, se depende de tantas
tantas coisas para a mediunidade funcionar direitinho, né? Que é fazer o intercâmbio entre os dois mundos, facilitar a conexão com criaturas que desencarnaram com tendências e vibrações parecidas com as nossas, a gente fica observando. Então tá, como que vai ser para a gente conseguir ser um bom médium? Aí é que vem cuidados consigo mesmo, com a condição orgânica, né, para você estar sempre pronto para você oferecer alguma coisa boa do seu organismo próprio e das suas vibrações para alguém que te procure. E a forma de procurar estar com os espíritos, com os bons espíritos e com os espíritos superiores, é nós militarmos nas orientações do Cristo, que é humildade, amor e caridade. Que esses atos, esses pensamentos, essas atitudes por si só, nos aproxima de quem gosta de amor, de respeito, de humildade e caridade. Então, a trajetória, né, para todos nós sermos simpáticos aos bons espíritos é exatamente a reforma íntima. É exatamente a gente buscar fazer coisas boas, coisas que Jesus faria, né? Apesar de nós estarmos num mundo muito conturbado, se há essa oportunidade, é porque nós podemos usufruir desse esforço de a cada dia estarmos sendo melhor para sermos criaturas que merecemos ter a companhia de bons espíritos. E ali fala uma coisa interessante. E, portanto, o bom médium não é aquele que se comunica facilmente com os espíritos. Que a gente poderia pensar assim, nossa, um bom médium é aquele que recebe um espírito atrás do outro. Mas quem diz que isso é ser um bom médium? Porque há diversas dificuldades do espírito que só se percebe na hora que ele se aproxima. Há espíritos que são trazidos nas reuniões mediúnicas com dificuldades tão grandes que eles, às vezes, não têm condição de se comunicarem efetivamente. Nem pela fala, nem pela escrita, de jeito nenhum. De tão resistentes, de tão perturbados, muitas vezes com muito ódio. A espiritualidade, que, afinal de contas, é quem organiza e acompanha toda a tarefa, traz esses espíritos, muitas das vezes, exatamente para usufruir da nossa vibração, da nossa energia, para resgatá-los novamente e continuar o tratamento que eles estão precisando. A princípio, muitas vezes, um tratamento para acalmá-los, porque nem às vezes condição de refletir nada eles ainda estão. Então, dependendo de como o espírito esteja, ele vai ter uma forma de ser trabalhado na reunião mediúnica. Por isso que muitas das vezes não é a quantidade, e aliás nem é aconselhável que a gente tenha só um médium e que utilize da mediunidade de forma tão intensa, porque se é orgânica acontece um certo desgaste que logo é recuperado, mas é importante que cada uma das comunicações atenda à necessidade do espírito. Ou seja, é importante que aconteça a aproximação, aconteça o diálogo e aconteça algum despertar ao terminar, ao final da comunicação, que facilite aquele resgate que aqueles espíritos vão fazer com ele, né? Aqueles espíritos que o trouxeram, vão continuar fazendo com ele depois da reunião. Então, por isso que as comunicações não precisam ser longas e elas também não podem deixar de acompanhar o processo de aproximação, de diálogo e de algum despertar no espírito para continuar o seu tratamento na erraticidade, que é na erraticidade, afinal,
que ele vai ter um recurso maior e por mais longo tempo. Porque o que se passa numa reunião mediúnica, em termos de tempo, é muito pouco. Mas pode significar muita coisa para ele quando ele volta para a erraticidade, né, de forma integral, para continuar recebendo as orientações que os espíritos vão continuar a fazer com ele, a dar a ele. Então, é nesse ponto que nós poderíamos dizer que quanto mais a gente se evangeliza, mais a gente entende das orientações do Cristo e se esforça para ser melhor, menos difícil fica a tarefa com a mediunidade, porque nós estaremos lidando com esses espíritos que confiam em nós e nós realmente vamos poder estar de um jeito que possamos oferecer, né, corresponder à confiança que esses espíritos depositam em nós. Agora, algumas considerações que, pelo que eu estou vendo, né, o nosso tempo não vai nos permitir muita coisa, mas médium é um intermediário dos mundos físico e espiritual. Nós já falamos isso, né? O médium, como nós todos somos, temos como captar a necessidade, o pensamento, né, a vontade do espírito e decodificar para o grupo da reunião. É uma faculdade orgânica e, como tal, exige cuidados especiais. Como nós dissemos, é uma faculdade orgânica, nada mais óbvio de nós tratarmos bem o nosso corpo, alimentando bem a organização física e alimentando bem a nossa mente, né? Importante o autoconhecimento para melhor identificar as dificuldades do espírito. Importante o autoconhecimento. À medida que eu percebo a minha linha de pensamento, a minha linha de emoção, fica menos complicado eu perceber que está acontecendo uma interferência de uma emoção, de um pensamento diferente do meu. Apesar de muitas vezes a gente sintonizar tanto com as necessidades do desencarnado, que ofusca um pouco a nossa detecção da aproximação, né? Mas uma das coisas importantes para nós é a gente se conhecer, exatamente para a gente perceber, né, a aproximação e a necessidade daquele espírito. Tem o médium com esse dom a missão de evangelizar-se e auxiliar na iluminação espiritual de todas as classes de espíritos. A missão de evangelizar-se a gente já conversou aqui. Agora, como que ele pode auxiliar na iluminação espiritual de qualquer classe de espírito que se lhe apresente? A mediunidade, ela, pelo nosso compromisso e pela nossa vontade de servir, combinada no plano espiritual, ela não nos coloca, né, não nos dá nenhum privilégio de recebermos só espíritos de alta grandeza, só espíritos bem resolvidos, né? Mesmo porque, se estamos na erraticidade, desencarnados e ainda muito conectados com as coisas do mundo material, nós estamos com necessidades diversas. Então, muitas das vezes, o médium, ele precisa estar realmente cheio desse amor, dessa humildade para oferecer, e de conhecimento, né, que ele precisa estudar, para oferecer a qualquer tipo de espírito que o procure. Aquele simples, aquele saudoso, aquele irado, aquele confuso, aquele enfermo, aquele brincalhão. Então, pela diversidade de necessidade que se nos apresenta, a importância do médium se preparar para oferecer alguma coisa que vá despertar nele o interesse de continuar sua trajetória de conhecimento e de melhora quando terminar a comunicação. Não causa loucura, que também é uma questão muito séria. Não causa. Por quê?
todas as enfermidades orgânicas que nós vamos manifestar no decorrer da nossa vida, já vem na nossa programação perispiritual, né? Os nossos compromissos com alguns dos nossos órgãos, com algumas das nossas atitudes, elas vão se apresentar em debilidade, em dificuldade nesse ou naquele órgão, de acordo com o comprometimento que nós tivemos em outros tempos. Então, as criaturas que já nascem com alguma enfermidade mental ou que desenvolve alguma coisa nervosa, alguma dificuldade nervosa depois de uma certa idade e ainda assim está associado a uma influência de espíritos, nós podemos dizer que aquilo ali pode intensificar, mas causar não causa. Por conta de quê? Por exemplo, se já é difícil para a gente, na condição que poderíamos dizer normal, das nossas atividades cerebrais, ser influenciado pelo pensamento de outro, já dá uma certa mistura nervosa entre nós médiuns e os espíritos desencarnados, para as criaturas que já têm uma enfermidade, uma conexão abalada nessa área, com certeza ouvir vozes, ou sentir algumas emoções, ou perceber alguns pensamentos, hão de causar-lhe um pouco mais de dificuldade de lidar com o problema. Por isso que quando chega alguém na casa espírita dizendo o problema é mediunidade, nós precisamos avaliar muito, porque inclusive se a criatura tiver uma enfermidade psíquica, ou neurológica, alguma coisa nesse sentido, é importante que a gente ajude a cuidar dessa criatura de forma amorosa e orientando os cuidados médicos e não colocá-la numa reunião mediúnica. E é muito comum a gente saber que a pessoa tem uma dificuldade psíquica ou neurológica, algum familiar ou algumas vezes até companheiro, né, que pensa que não é tão grave assim, insistir para que a gente ajude aquela criatura a ingressar numa reunião mediúnica. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente até fica com dificuldade com os encarnados, porque às vezes eles usam o argumento de que se a pessoa for para a tarefa mediúnica, ela fica curada. E isso não é verdade. Porque se a criatura tem uma dificuldade, ao estar de frente nessa missão, com uma intensidade da necessidade do espírito, ela pode não estar preparada para se dar de frente com alguma coisa que ela identifique que ela provocou em outros tempos. Que isso pode vir a acontecer. Então, não é simplesmente eu quero ser médium, eu vou lá no Paz Luz e vou pedir lá ao Humberto para ele me colocar numa reunião mediúnica que vai dar tudo certo. Não é por aí. Por isso a necessidade de estudar, né? Por independer da moralidade, tornam-se primordiais o estudo, a disciplina e a conduta reta para auxiliar na sintonia com os bons espíritos. Ali, poderíamos colocar o grifo no estudo, na disciplina e na conduta reta. Porque o estudo é para nós melhorarmos o nosso autoconhecimento e entendermos o mecanismo do que nós vamos fazer quando a gente se dispuser a trabalhar com a mediunidade. A disciplina, por conta de que muitas coisas que eu faço na vida, eu vou precisar renunciar, sim. Eu vou precisar ter horário para estudar, horário para cumprir a tarefa, né? Horário para muitas coisas que eu, em outros tempos, não abriria a mão. E quando fala de conduta reta, o que a gente imagina? Santo, né? Ainda estamos longe de sermos, né? Nesse mundo de prova e expiação, que ainda no mundo de prova e expiação, entre os vários mundos habitados, no mundo de prova e expiação, a maldade ainda é predominante. Então, nós não temos realmente condição de sermos o máximo de evolução espiritual. Não que isso não nos
nos permita não nos esforçarmos todo dia. Mas quando disse de conduta reta, é o que eu estudar, é o que eu me esforçar, eu começar a fazer. Porque muitas das vezes a dificuldade do espírito é tanta que eles vêm nos visitar algumas vezes no nosso dia a dia. Mesmo que a gente não perceba muito essa aproximação, às vezes ele tem uma necessidade que, por ver em nós um farol de ajuda, ele se afiniza. Poxa, simpatizei com essa pessoa, esse médium, né? Está tão interessante aqui na reunião mediúnica. Vamos ver como é que é o desempenho dele. E ele fica nos observando e nos pega numa explosão de raiva, né? Numa conduta, muitas vezes, que não condiz com o perfil que ele tinha de nós. Então, esses 3 itens, eles são muito importantes para nós quando queremos abraçar a tarefa com a mediunidade. Estudar para se melhor conhecer e entender todo o mecanismo da mediunidade, nos policiarmos, né, nos novos hábitos e, acima de tudo, exemplificar no nosso dia a dia. Não envaidecer-se. Isso aqui também é gravíssimo. Envaidecer-se de quê? Se eu assumir uma responsabilidade, um compromisso, vim com essa programação, com essa predisposição em auxiliar e servir a Jesus com a mediunidade, porque eu tenho um grupo bom que me ajuda, tanto de encarnados como desencarnados, as tarefas foram boas, por que que eu sou o suprassumo? Por que que eu sou o bom disso aí? Posso ficar felicíssimo das coisas terem saído bem. Posso ficar alegre, contente, animado para me melhorar, para a coisa sair melhor a cada vez. Mas vaidade, ficar posudo por conta de quê? Estou fazendo o meu papel, estou, pela misericórdia divina, podendo auxiliar alguém e sendo assistido por uma pleiade de espíritos que não nos abandona quando a gente abraça a causa. E a gente fala muito em desenvolvimento da faculdade e educação do médium. É uma outra coisa também. Se nós precisamos de desenvolver a faculdade, precisamos educar o médium. Desenvolver é exatamente você entender o mecanismo da mediunidade e se melhorando naquela tarefa, né? Porque uma hora você está um pouco mais inseguro, mas à medida que você confia no seu grupo, você vai se fortalecendo, você vai desenvolvendo a habilidade de lidar com esse dom. Agora, a educação do médium é que é importante, porque há criaturas que realmente sentem um pouco mais de abalo no sistema nervoso quando esse espírito realmente se aproxima ao ponto de comunicar-se através dele. Há criaturas que assim ainda ficam meio inseguras, então eles têm um tipo de emoção que talvez algumas pessoas ainda apresentem algum movimento ou alguma reação quando realmente acontece a comunicação. Mas chama-se de educação naqueles cacuetes, bater na mesa, gritar, estribuchar, fazer gestos, porque isso é a educação. À medida que eu estudo e entendo o mecanismo, eu vou me preparando para que esse momento de aproximação do espírito efetivamente me cause menos impacto, para que eu naturalmente exerça a mediunidade. Por isso que a gente não tem que não podemos forçar a situação quando a criatura ainda apresente algumas dificuldades de se comprometer, né, com tudo que ela se comprometeu. E há o animismo, que é um fenômeno natural, que toda comunicação acaba que acontece se há uma aproximação de um espírito, a minha identidade corporal e mental
naturalmente que eu não me afasto 100% das minhas condições próprias. Então, essa produção dessa participação nas comunicações, até um certo ponto, ela é comum e é natural. E muitas vezes, o médium, pelo que ele sente e percebe do espírito, ele às vezes dá vazão à forma como ele gostaria de ajudar. Então, ele começa a atender, às vezes... Gente, desculpa, aí houve um problema técnico aqui, nós vamos tentar retomar para a gente encerrar, né? E falávamos sobre o animismo, e muitas das vezes acontece pela dificuldade, né, pela dificuldade do espírito ser muito parecido com as nossas próprias dificuldades. Às vezes a gente se identifica tanto com o problema do espírito que a gente acaba participando mais intensamente do que deveríamos. E quanto à mistificação? É a invigilância do médium aos aconselhamentos, entre aspas, dos espíritos inferiores, interessados em dizer o que se quer ouvir. Quando se fala nessa invigilância, a gente pode dizer o seguinte: a pessoa está tão associada a espíritos necessitados, espíritos perversos, brincalhões, pela identidade que ele dá da sua própria energia, que eles ficam de forma fácil de que esses espíritos digam para nós exatamente o que a gente quer ouvir. E assim, pela nossa forma de lidar com a situação, ele acaba sintonizando com o que eu quero ouvir e vai falar só o que eu quero, ou escutar. E depois nós lidamos com a obsessão simples, fascinação e subjugação, que é um caminho tênue de estreitamento energético. O que acontece? Eu estou tão despreparado de material doutrinário, tão despreparado de vontade de ser melhor, que vão se afinizando a mim, ao meu farol, espíritos que têm pouco interesse de me ver vencer aquela programação que eu fiz junto à mediunidade. Então, começa sutilmente a nos sugerir algumas coisas, a gente não estudar, a gente não renunciar, a gente não fazer o que nós conversamos anteriormente para sermos um bom médium. Agora, à medida que a gente se envaidece, que a gente se orgulha, você corre o risco de entrar na fascinação. Não, por mim só espíritos superiores. Por mim só, aqui sofredor não, só de Chico Xavier para cima. Aí você já entra numa situação, né, que você se envaideceu, muita gente te elogiando, e você incorreu nessa falha e começa a entrar num domínio mais próximo desse espírito, a você fazer só o que ele te sugere, ao ponto de vir a subjugação. Ele toma o meu corpo? Não, mas ele se apropria das minhas vontades de um jeito que eu fico quase que sem a minha própria vontade expressa. E é um caminho, como nós pusemos aqui, que vocês agora não podem ver, um caminho tênue de estreitamento energético. O que acontece? Eu vou seguindo em vigilante, nisso que a gente falou, eu vou habilitando que eles se aproximem da minha fragilidade e vão, afinal, substituindo a minha vontade pela dele. E há, dentro da mediunidade, a suspensão dessa faculdade. Mas espera aí, eu assumi um compromisso, né, e estou aí à mercê e vai ter ela suspensa? A espiritualidade ela é tão maravilhosa que, se nós começarmos a usar mal demais esse nosso recurso e ela entender que a gente está se comprometendo mais e mais, eles podem dificultar a minha participação verdadeira, real e constante, tanto como é a mediunidade, e não me permitir mais continuar com aquela possibilidade de seguir na tarefa.
Aí eu penso que eu estou muito ligada a um espírito, ali não tem espírito nenhum. Aí vai começando a facilitar, né, pela minha vigilância, aquele processo que nós comentamos. Então, pelo mau uso que eu faço da minha mediunidade, a misericórdia divina e a ação dos espíritos superiores podem intervir e dificultar que eu continue com aquela situação, por mau uso. Ou por respeito. O que é o respeito? Eu sempre me esforcei como médium, ser uma pessoa que atendesse a todas as melhores observações para desempenhar a minha faculdade da melhor forma possível. E estou enfermo, né, estou com algum problema, a espiritualidade me auxilia. E com relação a dai de graça o que de graça recebeste, realmente não convém cobrar nem em dinheiro, nem em pedidos especiais. E nas reuniões, todos somos responsáveis. O médium, o dirigente, todos temos a responsabilidade igual. É preciso que haja afeto entre os membros e análise e acompanhamento do teor das mensagens. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Outro ponto importante, ética. Na ética, quanto à reunião mediúnica, nós podemos dizer do sigilo, do respeito e da empatia. Sigilo, porque é uma coisa que, se fosse para ser dita a todo mundo de qualquer jeito, ela não seria reservada. Respeito e empatia pela dor e pelo sofrimento e a dificuldade do espírito, né? E é uma ferramenta a serviço do bem. E, para encerrar, temos uma colocação no Livro dos Médiuns, a questão 226, o item 9. Dize, portanto, bom médium, já é muito, por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Então, assim como nós, para sermos bons médiuns, precisamos nos esforçar para ter a simpatia dos bons espíritos, perfeitos ainda não dá, porque nós precisaríamos ter uma ligação com os espíritos superiores de um jeito que os maus nem ousassem uma tentativa de nos enganar. E realmente, para encerrar, nós sugerimos que a criatura envolvida com as atividades da mediunidade fiscalize os pensamentos, que dos pensamentos vêm as emoções e, consequentemente, com quem eu vou me associar. Né? Se eu estou num serviço de amor, de humildade e de caridade, eu preciso fiscalizar os meus pensamentos e essas ondas vibratórias. E no mais, é estudar, orar e trabalhar no bem. Né? Conseguindo o conteúdo doutrinário, vamos orar a Deus e aos bons espíritos que nos auxiliem e vamos abraçar a tarefa. Muito obrigada, muito boa noite, que Jesus nos abençoe e que nós possamos cumprir a nossa tarefa da mediunidade com Jesus. Boa noite. Vamos agradecer a Zezé aqui, né? Hoje, com problemas técnicos, não sabemos o que aconteceu, se foi do programa, se é do celular, o que houve. Mas, enfim, vamos agradecer. Estou agradecendo em nome da Tia Nanere, a Zezé, pelo estudo de hoje. Eu falo, quantos médios não estão passando aperto por aí, né? Então, é muito importante que nós saibamos, pelo menos, o caminho das pedras, para que não passemos tanto aperto. Vamos, então, pensar da água fluidificada, da prece que vamos proferir, para que possamos ter uma excelente noite hoje. Oh, meu bom, querido e amado Jesus, obrigado mais uma vez. É sempre bom a gente ter um estudo com muita propriedade, com muito esclarecimento, para que não possamos passar apertos em nossa vida material. Por isso nós agradecemos do fundo do coração a você, Jesus, por hoje iluminar a nossa querida companheira Zezé
para esclarecer mais um pouco essa difícil missão de ser médium. Pedimos aos mentores espirituais, aos anjos da guarda daqueles que ainda estão nos assistindo, para que possa ser fluidificada a água que encontra no seu recinto e um passe revigorante para que possamos ter uma boa noite de sono e um excelente dia ao recomeçarmos. E assim nós vamos terminar mais esse estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus.